A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Nós estamos na aula de número 12, que tem por título Discípulo e a Volta de Jesus. Maranata. O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos falar então da volta de Jesus. Nós vivemos por isso. Desde que se entendemos por gente, ainda que não éramos crentes, ouvíamos os crentes pregando sobre Jesus voltar para buscar o seu povo para morar no céu. Não foi isso que você sempre escutou? Agora que você é crente em Jesus, você vai estudar dentro da Bíblia o que significa, então, a volta de Jesus. Você já sabe que Jesus veio uma primeira vez em carne, nasceu da Virgem, cresceu como homem, habitou entre nós, mas sem pecado, mas com corpo humano, como homem e ao mesmo tempo como Deus, morreu com morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou e foi para os céus. O que nós pregamos então? Nós pregamos que Jesus voltará. Jesus voltará. Como que nós sabemos que Jesus voltará? Primeiro, porque ele mesmo disse isso. Lá aonde? Em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus disse, não se turbe, não se atribule. Tem muito lugar na casa do meu pai. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E eu volto para buscar vocês. É a promessa de Jesus. Nós acreditamos na volta de Jesus porque é uma promessa. Porque ele prometeu. Ele disse que iria, prepararia lugar e voltaria para nos buscar. Ele nos deixou essa promessa. E nós sabemos que ele cumprirá com a sua promessa. É por isso que temos a certeza da vida eterna. É por isso que temos a certeza do arrebatamento. A certeza de morar com o Senhor. Porque ele prometeu. Eu estou te dando um texto, há mais textos onde ele prometeu. João 14, capítulo 1, versículo 3, mas você pode ler o capítulo inteiro que você entenderá até mais. Por quê que nós temos a certeza da volta de Cristo? Segundo, porque os anjos afirmaram que ele voltaria. Lá em Atos, no capítulo 1, de 10 a 11, quando Jesus voltou para o céu, após ressuscitar e passar cerca de 40 dias andando na terra e fazendo mais milagres, ele disse, ele subiu aos céus, e as pessoas, os discípulos, ficaram olhando para os céus. E aí apareceram anjos e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, levado aos céus, assim virá do modo como vistes ir. Os anjos disseram, vocês estão vendo Jesus subir para o céu? Ele voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. Os anjos deram esta declaração, eles afirmaram isso. Terceiro, o próprio testemunho da palavra de Deus. Se você ler Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, de forma expressa, você saberá que a palavra de Deus afirma que ele voltará. No Antigo Testamento, por exemplo, tem 1527 referências, 1527 referências da volta de Jesus. No Novo Testamento você tem capítulos inteiros e livros inteiros dedicados a esse assunto. Tá? Se você ler 1 e 2 Tessalonicenses, foi escrito inteiro a respeito disso. Coríntios 12. Outros versículos e outros textos inteiros tratam da volta de Jesus. Que outro argumento eu tenho? Eu tenho um testemunho da ceia do Senhor. Fazer isso
em memória de mim até que eu venha. Jesus falou durante a ceia. Continue fazendo a ceia até que eu volte de novo. O testemunho da ceia do Senhor. O que mais eu tenho de argumento da certeza da volta de Jesus? Os sinais do fim dos tempos. Mateus capítulo 24 vai tratar a respeito disso. A palavra de Deus vai dizer que no fim dos tempos haveriam falsos cristãos, guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, perseguição, falso profeta, multiplicação da iniquidade e frieza espiritual. E que esses seriam os princípios das dores e que breve Jesus voltaria. O sinal dos tempos nos mostra que Cristo já volta. De que maneira Jesus voltará? Aí, nós precisamos dividir a volta de Jesus em duas fases. E você precisa entender para compreender e não se confundir. Primeiro, a primeira fase ela está prescrita em 1 Coríntios capítulo 15 e em 1 Tessalonicenses. A primeira fase, Jesus volta sobre as nuvens, invisível aos humanos, aonde no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados, tomados da terra e encontraremos com o Senhor nos ares. Para o mundo, será num abrir e piscar de olhos, será invisível. O mundo não perceberá. Uma hora ele tiverá, outro momento ele já não tiverá. Jesus volta para buscar a sua igreja. É o que nós chamamos de arrebatamento. A partir do momento em que há o arrebatamento, inicia-se a grande tribulação na terra, que não foi destinada à igreja. É a ira de Deus sobre o mundo. Depois dos 7 anos de grande tribulação, Jesus volta numa segunda fase. Desta vez, todo olho o verá. Está prescrito em Zacarias capítulo 14. Também na 2 Tessalonicenses. Aonde ele volta visível ao mundo. Todo olho o verá. Ele volta com a sua igreja já triunfante. Para vencer o anticristo, o falso profeta e o grande dragão. E instituir o reino milenal do Senhor, o reino de Deus na terra. Essa será a volta de Jesus para o planeta, visível a todo olho. Então, a volta de Jesus se dá em duas etapas. A primeira, ele não pisa na terra, ele vem nos ares, arrebata a sua igreja e vai embora com a sua igreja. A segunda, sim. Ele pousa sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá, diz Zacarias. Ele salva Israel da grande tribulação. E ele castiga o inimigo e o exército do inimigo e as nações ímpias que perseguiram Israel e ficaram ao lado do anticristo. Inicia-se então o reino milenal de Cristo na terra com a sua igreja. Com a sua igreja. Quando se dará essas coisas? Nós não sabemos. Nós sabemos que quando Jesus vier visível à terra, já será depois dos 7 anos de grande tribulação. Agora, a primeira vinda para buscar a sua igreja, o arrebatamento, nós não sabemos. O que Jesus disse foi considerar isso. Se o pai de família soubesse quando vem o ladrão, ele fecharia a porta. A gente não sabe quando vem o ladrão. Então, é de surpresa. Temos que estar preparados. Calçar os pés na preparação do evangelho, vestes alvas, indicando santidade, santificação. As lamparinas acesas, óleo na vasilha, azeite na vasilha. Preparados para a volta do Senhor, para não sermos achados dormentes, dormindo, e não sermos deixados para trás. Nós não sabemos quando ele volta. Nós sabemos que ele volta. Por que isso? Aprove a Deus fazer dessa forma. Só podemos conjecturar. O porquê é uma decisão de Deus. Podemos conjecturar.
Alguns poderiam, se já soubessem o dia exato da volta de Jesus, de repente decidir brincar até lá, para no dia de verdade se converter. Mas Deus, ele não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Então, esse dia não pegará de surpresa aquele que de fato leva a sério o evangelho. É exatamente aquilo que Deus quer. A volta de Cristo, ela representa o quê? Esperança e consolo para o crente. Esperança porque sabemos que o mundo é mau. Os dias são maus. Mas um dia Jesus voltará para nos tirar daqui. Consolo de saber que nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco. Jesus foi, mas ele deixou outro consolador, o Espírito Santo da verdade, que habita em você, crente. O Espírito Consolador, as doces consolações do Espírito Santo acompanham a sua vida. Você está com o coração aflito? Ore a Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todas as suas necessidades sejam colocadas perante o Senhor em oração e Ele guardará os teus sentimentos e teu coração. É isso que temos para falar sobre a gloriosa volta de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.